E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu espero que todo mundo aí que começar a assistir o vídeo, que assista até o final, já deixo bem claro que não tem nada a ver com carro, eu queria compartilhar uma coisa bem interessante com vocês. E eu acredito que esse vídeo pode ajudar também as pessoas, né? Então por isso que eu resolvi contar, porque é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito pessoal, então assim, é até difícil de falar, né? Mas eu queria compartilhar porque eu acho que é válido a gente compartilhar coisas com outras pessoas na intenção de querer ajudar, tá? Então vamos lá, vou contar uma coisinha que aconteceu essa semana aqui comigo, né? E já é a segunda vez que isso se repete. E quando aconteceu essa semana, eu já vi que a mensagem era pra mim, né? Bom, eu adoro cerveja, cara, deixo bem claro pra vocês, né? Então eu adoro comprar minha cervejinha, tomar aqui em casa, né? Eu não sou o cara de ir no bar. Às vezes o máximo que eu fazia era parar de sexta-feira no posto aqui perto da minha casa, tomava cerveja, conversava com o pessoal e vinha embora pra casa, né? E aqui em casa, lógico que eu tenho meu consumo de cerveja, né? Então eu gosto de pegar, sentar aqui na área perto dos carros, ligar minha musiquinha. Eu tenho meu sistema de som aqui, né, da JBL, e eu gosto de apreciar as músicas e tudo mais, e fico tomando minha cerveja. Só que de um tempo pra cá, né, eu tive um consumo alto de cerveja, né, e aí que recentemente eu peguei, eu tava conversando com meu tio na praia, aí eu falei, ele até falou, por que você não tenta parar de beber durante a semana e bebe de final de semana? Ele falou, eu faço isso, né, aí eu falei, eu vou tentar. Então eu comecei a fazer isso, então parei durante a semana, eu chegava de sexta-feira, esse ano aqui, né, principalmente, comecei esse ano, depois que eu voltei da praia em janeiro, então começava de sexta, sábado e domingo. Então segunda-feira eu parava e até na próxima sexta. Só que essa semana aqui, eu tava trabalhando, tive um pico de estresse, né, na quarta-feira, que, sabe, deu um monte de pepino pra resolver, e sabe quando você chega em casa com a cabeça pesada. Aí eu falei pra minha esposa, falei, hoje eu vou tomar uma cerveja, eu quero pegar e deitar e dormir. Aí eu vim aqui, tomei minha cerveja, jantei e dormi. Só que ontem eu passei para comprar cerveja, né? Então eu saí do trabalho, passei num depósito perto da casa da minha mãe, né? Que eu tava indo buscar minha filha. E aí que aconteceu um negócio muito interessante, que eu falo que é a segunda vez que isso se repete. Peguei minha cerveja lá dentro, né? Peguei 2 fardos de cerveja e fui para colocar no carro, né? Paguei tudo, despedi do pessoal, fui colocar no carro e na hora que eu olho tinha um cara com um carrinho, sabe, de reciclagem, né? Ele do outro lado da rua, né? Olhando para mim, né? Ele sentado no, acho que tava até no pneu do carrinho, com uma cervejinha na mão. Aí ele até brincou, falou, quer ajuda? Eu virei pra ele e falei assim, ó, cara, cerveja a gente leva o quanto der, né? Se tivesse uns 5 fardos aqui eu levava, né, de uma vez só. Daí ele deu risada, né? Aí eu peguei, coloquei as coisas no porta-malas. Aí ele começou a falar pra mim, falou, então, esses dias aqui eu recebi um dinheiro, né? Aí eu sentei perto do rio, né, que tem um rio aqui que dá a volta na cidade, né, na Marginal. E fiquei tomando cerveja, né? Tomei. Ele falou uma quantidade de cerveja, né, de lata de cerveja. Aí ele fez um comentário muito interessante, que daí que eu falo pra vocês que isso veio pra mim, né? Ele começou a falar. Eu tava tão bem, sabe? Eu tava bem, tava contente, feliz, né? E aí eu bebi, não fiquei ruim, sabe? Fui pra minha casa numa boa. Aí que entra no negócio, né? Daí ele continuou falando. Eu acho que a gente, né? Ele falou assim, eu acho que a gente tem que tomar nas bebidas, assim, essas coisas na hora que a gente tá bem, né? A gente tem que estar bem, tá feliz, não pode estar nervoso, né? Porque quando a gente faz isso e tá nervoso, tá com algum problema, não vai resolver nada, entendeu? Não vai resolver nada. Então a gente tem que deixar essas coisas para um momento que a gente tá bem. Então assim, as pessoas que são evoluídas têm essa linha de pensamento. Agora tem muita gente que às vezes acaba, vamos falar assim, deu problema no trabalho, deu problema com família, deu problema com qualquer outra coisa, o cara vai no bar e aí não é nada legal, sabe? Vai dar problema. Às vezes vai dar confusão também. E aí eu fiquei olhando assim, sabe? Quando você vê que, tipo, aquela mensagem tá vindo pra mim. Eu tinha feito aquilo exatamente há 2 dias atrás. Não fui no bar, mas eu achei que tomar cerveja ia me deixar muito melhor. Pode ser que deixou até pra dormir, né? Pra mim apagar. Mas, de qualquer forma, não é uma boa coisa, né? Não vai resolver nada, entendeu? Então, e acaba fazendo mal pra saúde. Então, foi uma mensagem que veio pra mim. Inclusive, na hora que ele começou a falar isso, eu já fui até perto dele, assim, né? Pra conversar. Conversei bem com ele. Falei, cara, tudo na vida a gente aprende com qualquer pessoa, né? E ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, a vida a gente sempre vai conversar com pessoas e a gente tem que aproveitar, usar um filtro, né?
para pegar as coisas boas das pessoas, né? Então, se tiver 10 coisas, você pegar meia coisa, você tá indo para frente, você tá evoluindo. Olha só, isso que o cara falou para mim, né? Então, foi coisas muito importantes. E geralmente é uma coisa que realmente eu faço, né? Isso aí eu comento com a minha esposa, comento com um monte de gente, né? Então, tudo na vida é a mesma coisa. Isso que o cara me falou ontem, independente de quem seja, me ajudou, entendeu? Então, foi coisa que serviu para mim, né? Então, e já teve várias vezes de conversar com outras pessoas e tanta coisa que não vai interessar, mas um pouquinho ali eu gravo e falo, isso serve pra mim, tá? Então, foi muito interessante. Então, isso aconteceu ontem comigo, né? Então, queria compartilhar com vocês, só que a história não acaba por aí. Então, queria continuar um pouquinho mais, vou mostrar umas coisas aqui que aconteceu ao longo da minha vida, né? E digo também que essa coisa de uma pessoa de rua, né, que tá na rua, fazer isso comigo, aconteceu uma outra vez também em Campinas. Fui levar uma pessoa na rodoviária, e no momento que eu fui, isso faz, acho que eu tinha uns 19 anos, 19 para 20 anos por aí, acho que foi mais ou menos, uns 20 anos acho que eu tinha, e na hora que eu fui no carro, tinha a pessoa que olhava o carro na rua, ele começou a me falar um monte de coisa que, tipo, parecia que era alguém que me conhecia, né? Então ele falou de família, falou de pai, de mãe, de valores, né? E aí eu olhei, eu comecei a ficar nervoso, porque, tipo, como pode um cara que nunca vi na vida falar umas coisas dessas pra mim? E aí, o que aconteceu, cara? Eu só lembro que ele falou pra mim ir embora, ele falou tudo. Ele falou pra mim ir embora. Eu entrei no carro chorando. Aí eu fui abaixar o vidro pra falar com ele, ele olhava pra mim e falava, vai embora, vai embora. O cara escorrendo lágrima do olho. Eu fui embora, não sabia nem o nome do cara, né? Nunca mais vi também, né? Porque eu nunca mais voltei pra aquela região. Só que foi um negócio muito forte, que eu voltei de Campinas até aqui chorando, né? E tentando entender o que aconteceu, tá? E as coisas não vão acabando por aí, né? Então eu tive muitas coisas interessantes que aconteceu no decorrer da minha vida, que são coisas que eu falo pra vocês, que é aí que eu vou querer tentar passar, que a gente tem que sempre absorver as coisas, né, que acontecem ao nosso redor, sempre ficar de olho, porque a vida sempre dá sinais, né? E eu sempre tenho na mente, assim, que, por exemplo, essas mensagens, igual aconteceu essa semana aqui, né? Às vezes realmente vem pra gente, tá? E não sei quem que pode ser que tá passando essa mensagem pra mim, porque é muita coincidência, né? Entendeu? Tanta coisa que o cara poderia falar, ele vai falar uma coisa que justamente tinha totalmente sentido na minha vida, né? Então, vamos lá. Então, olha só que coisa também que aconteceu, vou mostrar aqui pra vocês. Uma época, né, eu tava lendo algumas coisas, assim, de pensamento, sabe? Que é aí que eu vou falar pra vocês. Não tem nada a ver com o carro, né, o vídeo, mas eu acho que essas coisas também podem ajudar a gente, né? E, consequentemente, dá pra envolver até o carro junto, né? Uma época eu estava lendo algumas coisas, né, do nosso pensamento, né? Porque, sinceramente, eu mesmo tenho uma grande falha de, às vezes, não estar 100% acreditando nas minhas coisas, né? E eu acho que isso é uma falha número 1, né? E um dia eu estava lendo uns textos falando exatamente disso, né? Que a gente tem que se monitorar sempre, né? O que a gente está pensando, porque realmente acaba acontecendo aquilo que a gente pensa, tá? E eu lembro que uma época eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre isso, né? Isso faz, eu acho que coisa de 3 para 4 anos atrás, né? Eu tinha comentado naquela semana, inclusive, eu acho que foi, com minha esposa dessas coisas que eu estava lendo, né, na internet. E a gente saiu para passear com o cachorro, né, aqui perto de casa. Saímos para passear com o cachorro e olha só o que eu acabei encontrando no chão, né? Tava bem próximo de casa, né? Encontrei 3 livros. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Física quântica e cura, né? Eu acho muito legal essas coisas, né? Porque meus pais sempre foram espírita, né? E eu acredito muito em algumas coisas disso aqui, tá? Como conseguir tudo que desejo, sincronizando o consciente e o inconsciente com a consciência universal através da hipnoterapia quântica projetiva, né? O poder criativo de suas crenças, né? Acreditar no que pensa cria a história da sua vida. Então, é muito interessante, né? Porque tem tudo a ver, né? Olha só. Como conseguir tudo o que deseja, sincronizando o inconsciente, o consciente e o inconsciente com a consciência universal através da hipnoterapia quântica projetiva. Então são 3 livros assim que eu encontrei, que tem muito a ver, eu comecei a ler algum deles, né? E olha só, minha falha, não li todos ainda, tá? Inclusive não terminei um ainda, mas tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando aquela semana, tá? Então, vocês viram aqui o que fala um pouquinho dos livros ali, né?
Sei que vocês vão achar que é meio loucura, mas olha só que interessante, né? Eu falei um pouquinho mais ou menos o que se retrata aqui, né? Os livros, eu sei que tem a parte de cura, mas tem a parte de você acreditar nas coisas, né? O poder da sua crença, né? No que você acredita, né? E tem um dos livros aqui que ele fala bastante até de coisas materiais, sabe? De você, realmente, se você quer ter um sucesso financeiro, de você sempre estar pensando nessas coisas mesmo, porque isso aí acaba atraindo de volta, né? E o interessante de tudo isso, o que que é? Que se vocês assistirem um vídeo que eu postei aqui um tempo atrás, que eu estava contando um pouquinho como foi que eu encontrei a Vespa, né? Que eu comprei, né? E foi um processo mais ou menos assim, porque eu lembro muito bem que nessa época, sabe quando você encana com alguma coisa e tipo, lógico, eu vendi um motor para conseguir levantar um dinheiro para começar a ir atrás da Vespa, né? Só que é uma coisa que não é tão simples encontrar, né? Tente pensar, aqui na cidade, não sei quantas devem existir, mas eu lembro da época eu estava olhando na internet, só encontrava fora da cidade a venda, né? Não encontrava aqui. Então vocês assistam o vídeo para vocês verem onde que eu encontrei a Vespa, tá? E foi uma sequência de coisas que aconteceu esse dia, né? Que, por exemplo, se eu tivesse saído da minha casa, na verdade, eu errei o caminho, né? Na verdade, quando eu saí da casa do meu pai, né, na época, ao invés de eu ir para Marginal, que é descendo a rua da casa do meu pai, eu virei para cima, né? Só que como meu pai mora perto da esquina, então eu virei para cima, falei, putz, errei. Aí virei à esquerda e virei à esquerda de novo e desci a rua lateral, que foi onde eu encontrei uma Vespa em cima de uma caminhonete. Então, foi uma sequência de coisa que, tipo, parece que foi feito pra mim, aquilo ali. Aquele momento, aquela moto pra estar aqui na minha garagem, né? Parece que foi tudo feito pra mim, entendeu? E foi exatamente quando eu tento linkar o livro, né? Da gente acreditar nas coisas, né? E o negócio voltar pra gente. Então, assim, se vocês procurarem esse vídeo, inclusive você vai ver o comentário de uma das pessoas. O cara chama Carlos. Ele falou mais alguma coisa nesse sentido, né? Leiam lá, que é interessante. Na hora que eu vi o comentário do cara, eu até fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso, falei, cara, o cara, ele olhou o vídeo de uma outra forma, né? Ele não olhou o vídeo falando, ah, legal, sabe? Tipo, normal acontecer isso. Não, ele olhou de uma outra forma, tá? Então, na hora que eu vi esse comentário, eu lembrei dos livros que eu não li todos, né? Não li nenhum ainda, na verdade. Li um pouquinho, porque ele é um pouquinho complicado para entender, tá? Então eu vi como essas coisas funcionam, né? Então eu queria passar isso para vocês, porque são coisas que na vida a gente sempre tem que monitorar, né? A gente tem que monitorar nosso pensamento, né? Porque eu acho que ele acaba fazendo tudo voltar pra gente, né? Então o que a gente pensa vai voltar uma hora aquilo que a gente pensa, né? Então se você pensar coisa ruim, vai voltar coisa ruim, né? E se você não pensa que você vai ter um dia um sucesso, talvez você não tenha sucesso, né? Então assim, sempre tente pensar coisas boas, né? Sempre tente pensar coisas boas para tentar fazer o máximo possível de voltar essas coisas boas para você, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E essas coisas não acabam por aí. Olha só, vou mostrar uma outra coisa aqui também. Como eu falei, esses 3 livros aqui encontrei. Isso aqui, uma pessoa deu para mim na rua, tá? Eu tinha parado no lago um dia, né, com minha esposa. E aí a gente tava com a minha filha. Acho que eu fui tomar milkshake, né? Às vezes a gente compra milkshake, para no lago à noite, é de domingo. E na hora que eu entrei no carro, veio um cara com uma bicicleta, né? Aí ele veio assim no vidro do carro. E eu sou uma pessoa assim que geralmente, cara, muita gente pede coisa pra mim na rua. Eu lembro quando eu comecei a namorar, né? Eu falei isso pra minha esposa, né? Que tipo, parece que eu atraía as pessoas que estavam precisando de alguma coisa. E, cara, ela começou a ver que realmente era verdade. Então muitas vezes eu tava na praça, alguma coisa, às vezes a pessoa passava um monte de gente e vinha diretamente em mim, né? E eu juro pra vocês que um dia um cara pegou. Nesse dia também fiquei impressionado, ele veio assim, ele falou, cara, eu vim aqui pedir pra você que eu vi alguma coisa de você que você ia me ajudar, sabe? E tipo, nisso o cara tava vindo e passou por um monte de gente, ele veio e deu de frente comigo, entendeu? Então, não sei o que acaba acontecendo, né? Então, chega a ser até muito interessante. E, por fim, esse cara veio de bicicleta na minha direção, né? E era um lugar meio vazio, né? E eu já tava na cabeça que o cara ia pedir alguma coisa. Só que o cara não pediu nada, ele chegou pra mim e falou, seguinte, ó, eu tava mandando aqui, eu sempre pego alguma bíblia, alguma coisa, né? E leio algumas coisas para as pessoas. E nesse momento aqui eu tava vindo, eu vi que você era a pessoa escolhida do dia, né? Então ele pegou, abriu a bíblia, ele leu uma parte dela que foi muito eficiente,
ali foi muito bom para aquilo que estava acontecendo no momento da minha vida, né? E eu lembro que o cara leu, na hora que eu olhei pro lado, minha esposa estava chorando, né? E aí que o cara pegou, ele deu a Bíblia na minha mão. Aí eu fiquei olhando assim, e o cara não pediu nada, não pediu exatamente nada. Ele deu pra mim, virou as costas e foi embora. Então, é muito interessante. Então a vida dá um monte de sinais pra gente. E eu acho que basta a gente sempre estar observando, sempre tentar entender esses sinais pra gente poder evoluir nas nossas coisas, tanto no nosso sucesso, tá? E tanto também mentalmente. Mentalmente, espiritualmente, que seja, né, sabe, um monte de coisa, sabe, é tudo pra gente realmente evoluir, né? Então acho que a vida ensina muita coisa. Então era isso que eu queria passar pra vocês, porque pode ser que muita gente não tenta absorver essas coisas que acontecem, né? Então é um sinal pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar alertar, pra ficar de olho nas coisas que acontecem, que às vezes as coisas estão vindo pra vocês e vocês não percebem, né? E como eu falo pra vocês, e às vezes a gente não dá valor, né? Eu acabei, foram tantas coisas que acabou acontecendo disso aqui assim, né? Que eu acabei mudando um pouquinho, né? De realmente ver que aquelas coisas valem a pena. Nem, por exemplo, isso que o cara falou na quarta-feira, eu vou me policiar daqui pra frente na minha vida, nas próximas vezes que eu chegar em casa nervoso, achando que tomar cerveja e eu vou dormir super bem e vai resolver alguma coisa, entendeu? Então era isso que eu queria passar pra vocês, uma coisa muito particular, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra tentar ajudar. Então, quem gostar do vídeo, quem assistir ele inteiro, compartilhe com outras pessoas, que eu acho que vale a pena. Eu acho que foi uma situação, eu tentei resumir aqui um pouquinho, né, as coisas que aconteceu, mas eu acho que é bem interessante, né, porque muita coisa não é do nada, não acontece do nada, né. Por exemplo, esses livros mesmo, eu lembro que o lugar que eu encontrei tinha um estabelecimento na frente, eu fui no estabelecimento, no dia seguinte, falei, é o seguinte, encontrei 3 livros, se vir alguém aqui, fala pro pessoal, fala que tá comigo, tá aqui meu telefone e tudo, né? Procurei na internet, eu acho que eu não sei se eu cheguei a postar até na internet na época, não vou lembrar, mas não encontrei ninguém, né? Não encontrei ninguém, porque uma coisa que, tipo assim, se eu postasse na internet, assim, de quem é, um monte de gente poderia pegar e falar, é meu, né? Às vezes, no momento que a pessoa posta, que tá procurando, né, falar o nome dos livros, porque com certeza a pessoa comprou isso aqui, né, e ele vai saber muito bem do que se trata e com certeza ele poderia jogar na internet para ver se alguém realmente encontrou em algum lugar, tá? E realmente não tinha nada, não vi nada na época, né, e eu cheguei a procurar mesmo na internet, no Facebook, e não encontrei ninguém procurando. Então, é isso aí. Então, talvez essas coisas eram para vir parar na minha mão. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que ajude. Espero que vocês tenham paciência um pouquinho com esse vídeo que ficou meio longo. Mas tem que lembrar que tudo isso se envolve com essas coisas, porque até mesmo com nossos sonhos. Porque se você sonha com alguma coisa que realmente você não acredita que você vai conseguir, a probabilidade de você não conseguir é grande, né? E são coisas que eu sempre vejo, né? Eu gosto de assistir às vezes entrevista com alguns empresários e tudo mais. E realmente eu vejo que essas pessoas têm esse diferencial de realmente acreditar naquilo que ele está fazendo, tá? Teve um dia que eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grande Negócio, a mulher entrevistando um empresário que criou um modelo de negócio lá bem diferente, o negócio estava bombando. Aí ela perguntou para ele e falou, e você sabia que ia dar certo? Isso aí? Ele virou para a mulher e falou, sabia. Só que foi legal que a expressão do cara, naquele exato momento, você viu que o cara tinha certeza, sabe? Ele falou, eu vou fazer isso e vai dar certo. Entendeu? Agora, quantas pessoas tentam fazer alguma coisa já pensando que não vai dar certo, entendeu? Tá vendo só? E entra justamente nessas partes do livro, do que a gente está pensando aqui, né? O poder criativo das suas crenças, do que você acredita, né? Se você não acredita que não vai dar certo, a probabilidade de não dar certo é grande. Então, isso se aplica em muita coisa na nossa vida. Por exemplo, o carro. Se eu achar que eu nunca vou terminar esse carro aqui, nunca vou terminar, porque nada vai dar certo para mim poder terminar o carro, né? E não é por causa do carro em si, é por causa de dinheiro, por causa de tudo, né? Muita coisa não vai dar certo na nossa vida pra gente ter dinheiro e terminar o carro, entendeu? Então, já começa por aí, né, as coisas. Então, você vê como o negócio vai longe e pode realmente até interferir na nossa vida com um sonho nosso de consumo, tá? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Um grande abraço, esse vídeo ficou longo, mas espero que vocês gostem. Até mais.